Fundamentos do Budismo, de Helena Reres. Nenhum ensinamento previu com tanta previsão como o budismo. Paralelamente, com a reverência ao Buda, o budismo desenvolveu a veneração aos bodhisattvas, os futuros Budas. De acordo com a tradição, Gautama, antes de atingir o estado de Buda, foi um bodhisattva por muitos séculos. A palavra bodhisattva compõe-se de dois conceitos: bodhi, iluminado ou desperto, e sattva, a essência. Quem são esses bodhisattvas? São os discípulos dos Budas, que voluntariamente renunciam à sua liberdade pessoal e, seguindo o exemplo de seus mestres, dedicaram-se a um longo, fatigante e espinhoso caminho para ajudar a humanidade. Tais bodhisattvas aparecem na Terra no meio das mais variadas condições de vida. Fisicamente, não se distinguindo de nenhum modo do resto da humanidade, eles diferem completamente na sua psicologia, sendo constantemente os arautos do princípio do bem-estar comum. Buda, controlando todas as possibilidades através da afirmação da evolução, ordenava a seus discípulos que venerassem os futuros Budas mais do que os Budas do passado. Assim como a lua nova é venerada mais do que a lua cheia, também aqueles que têm fé em mim devem reverenciar os bodhisattvas mais do que os Budas. A história não nos revelou, em qualquer parte, tal vivo exemplo de autonegação. De acordo com a tradição, o abençoado predeterminou como seu sucessor o Bodhisattva Maitreya. E o abençoado disse a Ananda: Eu não sou o primeiro Buda que veio à Terra, nem serei o último. No devido tempo, outro Buda virá ao mundo, um santo, o supremamente iluminado, dotado de sabedoria condutora, abraçando o universo como um incomparável líder dos homens, um governante dos devas e dos homens. Ele revelará a sua lei, gloriosa em sua origem, gloriosa em seu apogeu e gloriosa em seu objetivo, em espírito e em letra. Ele proclamará a vida correta, totalmente perfeita e pura, tal como eu a proclamo agora. Seus discípulos serão milhares, enquanto os meus somam apenas algumas centenas. Ananda disse: Como ele será conhecido? O abençoado disse: Ele será conhecido como Maitreya. O futuro Buda Maitreya, como seu nome indica, é o Buda da compaixão e do amor. Esse Bodhisattva, de acordo com a força de suas qualidades, é muitas vezes chamado de Ajita, o invencível. É interessante notar que esta reverência aos muitos bodhisattvas foi aceita somente pela escola Mahayana. Contudo, a veneração do Bodhisattva Maitreya, sendo o sucessor escolhido pelo próprio Buda, é aceita também pela escola Hinayana. Assim, o Bodhisattva Maitreya abrange o completo objetivo, sendo a personificação de todas as aspirações budistas, que
que qualidades deve possuir um Bodhisattva? No ensinamento do Buda Gautama e no ensinamento do Bodhisattva Maitreya, dado por ele a Asanga, de acordo com a tradição do 4º século, Mahayana Sutra Lankara, o máximo desenvolvimento de energia, coragem, paciência, constância nos esforços, a intrepidez era o mais importante de tudo. A energia é a base de todas as coisas, pois só ela contém todas as possibilidades. Os Budas estão eternamente em ação. Eles desconhecem a imobilidade, como o movimento eterno no espaço. As ações dos filhos dos conquistadores se manifestam pelos mundos. Potentes, valentes, firmes em seus passos, não rejeitando o fardo dos compromissos para o bem geral. Há 3 alegrias nos Bodhisattvas: a alegria de dar, a alegria de ajudar e a alegria da percepção eterna. Paciência sempre, em tudo e em todo lugar. Os filhos dos Budas, os filhos dos conquistadores, os Bodhisattvas, na sua compaixão ativa, são as mães de toda a existência. Por todo o mundo budista, as rochas nas bordas dos caminhos mostram as imagens do Maitreya, revelando o futuro próximo. Desde os mais antigos tempos até agora, essa imagem tem sido erigida pelos budistas que conhecem a aproximação da nova era. Em nossos dias, veneráveis lamas, acompanhados por seus discípulos, pintores e escultores, atravessam os países budistas, erguendo novas imagens do símbolo das aspirações de um futuro radiante. O ensinamento de Buda deve ser verificado e deveria ser largamente difundido. No nosso tempo, é estranho pensar sobre a comunidade e não conhecer os fundamentos do primeiro expositor científico da comunidade. A mão de Buda foi infatigável, preparando o experimento no laboratório do mundo. O fato de que o Buda prescreveu à comunidade mundial como uma evolução da humanidade, este fato por si mesmo dá aos seus ensinamentos a sua persuasão ardente. Na estrutura dos ensinamentos de Buda, podemos circular entre um sem fim de histórias e as portas, em toda parte, se abrem para chamar a comunidade. O conhecimento preciso de Buda permitiu-lhe determinar a condição exata de seus contemporâneos e perceber a comunidade universal somente num futuro distante. O respeito por Buda era tal que ninguém obscureceu a imagem do instrutor vestindo de divindade. Buda está impresso nas mentes como um homem, como um instrutor que afirma. Nessa leonina afirmação ardente, ele alcançou a previsão de Maitreya, o símbolo da era, da compreensão da grandeza da matéria e a afirmação da grande comunidade universal. Disse o abençoado: distingue entre aqueles que compreendem e aqueles que aceitam. Aquele que compreende o ensinamento não hesitará em aplicá-lo em sua vida. Aquele que só aceita inclinará a cabeça e louvará o ensinamento como sabedoria elevada, mas não aplicará esta sabedoria em sua vida. Há muitos que aceitam
mas eles são como uma floresta seca, sem frutos e sem sombra. Somente a decadência os aguarda. Aqueles que compreendem são poucos, mas como esponjas que absorvem o precioso conhecimento, estão preparados para limpar os horrores do mundo com o precioso líquido. Aquele que compreendeu, mas não podendo aplicar o ensinamento porque está realizando outros objetivos, aceita isto como uma solução de vida. Não gaste muito tempo com os que aceitam. Deixe-os primeiramente demonstrar o uso prático do primeiro apelo. Assim, é atribuída ao abençoado esta atitude direcionada para os novatos. Tudo isso significa que a purificação do ensinamento não estará somente na aceitação dos seus fundamentos, mas na sua aplicação à vida. O entendimento abstrato do ensinamento do abençoado é impossível. Vimos como ele penetra profundamente na vida, mas percebemos como grupos inteiros renegam o ensinamento, quando, em vez de aplicá-lo na vida, usam-no em discussões abstratas. No Tibete, o ensinamento de interesse religioso é aparente. Temos notícias do crescimento do ensinamento bom, a antítese do budismo. O Tashi Lama não conseguiu permanecer no Tibete. Seguindo seu exemplo, muitos dos melhores lamas têm deixado o Tibete. Sem esses lamas educadores, a vida religiosa do Tibete fica adormecida. Tais exemplos são usados para observar como a distorção do ensinamento é efetuada. Ao mesmo tempo, podemos ver a vitória que o ensinamento leva para outros países, onde as pessoas estão preocupadas na aplicação de seus fundamentos nas suas vidas. A mesma tarefa é executada pela nova tendência voltada para a tolerância dos seguidores do Hinayana. Buda como manancial e Maitreya como esperança universal unirão os austeros seguidores do ensinamento do Sul com a multiformidade dos do Norte. O que é essencial para o futuro imediato definitivamente manifestar-se-á por si mesmo. Ao invés de inchar o ensinamento com comentários, ele será novamente restaurado na beleza e nos valores de sua concisa convicção. O novo tempo da era de Maitreya precisa de convicção. A vida, na sua totalidade, deve ser purificada pela chama da conquista espiritual. O grande Buda, que predeterminou a vinda de Maitreya, prescreveu o caminho para a totalidade da existência. Por esses mandamentos sábios e claros, a manifestação de uma nova evolução está chamando. A exigência para a purificação do ensinamento não é acidental. As datas se aproximam. A imagem de Maitreya está prestes a surgir. Todos os Budas do passado reuniram sua sabedoria e experiência e as colocaram para ajudar ao abençoado que vem. O Lama proclama que a vida seja firme como um diamante, vitoriosa como o estandarte do instrutor, poderosa como uma águia, e possa ela se estender pela eternidade.